Lucas 24, versículo de número 13, eu vou ler o texto todo até o verso de número 35, tá? Disse assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais são elas? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade que também algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pode se assentar, o pastor Isaías já orou, e eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus nos abençoará. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre decepções. Quem de nós aqui nunca sofreu uma decepção? Quem será que pode levantar a mão nesta noite e dizer assim: pastor, eu, graças a Deus, nunca tive uma decepção. Eu nunca me frustrei com ninguém e nem com nada. A minha vida, ela é perfeita. Eu acredito que, a não ser uma criança de colo, acho que até ela, todos nós passamos por inúmeras decepções. Algumas decepções, elas são tão marcantes na nossa vida que elas produzem feridas permanentes. Decepções que nós temos que são como fantasmas que nos assombram dia após dia. Expectativas que colocamos em pessoas e em coisas que de repente, no clarear do dia, a gente descobre que não era aquilo, não era desse jeito. Eu pensei que isso ia dar certo, achei que esse casamento era de Deus, eu achei que essa viagem era Deus que tinha preparado, eu achei que isso aqui ia funcionar, eu achei que o meu filho ia ser alguma coisa na vida. A gente se frustra, a gente se decepciona ao ponto de muitas pessoas desanimarem.
ao ponto de abandonarem o que eles têm de mais importante, porque não alcançaram aquele objetivo que eles acreditavam que teriam que alcançar. As decepções, elas são reais e cotidianas, sempre estarão conosco. As decepções, nós venceremos uma, irmã Paula, e cairemos em outra. São coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Esses 2 discípulos do texto que eu li estavam profundamente decepcionados. O texto não deixa dúvida nenhuma que o assunto deles era acerca do reino, era acerca de Jesus, e que tudo que eles calcularam, formataram para ser sucesso, para dar certo, tinha ido por água abaixo. Na concepção deles, na mente deles. Esses homens iam conversando. Eu não posso tentar inventar uma conversa aqui, porque pode ser que eu possa ferir o texto e cair dentro de uma heresia. Mas eles não estavam bem. O texto é muito claro que a decepção deles era evidente, estava claro ao ponto de Jesus ter que se manifestar na vida deles enquanto eles estavam a caminho da casa deles. De Jesus ter que chegar perto deles. E agora nesse texto, eu não quero me demorar muito, eu quero trazer aqui para as pessoas que já se decepcionaram, ou que estão decepcionadas com alguma coisa, alguns motivos que causam decepção na nossa vida, ou alguns motivos que causaram decepção a esses 2 discípulos. Quando a gente vê eles conversando, quando a gente vê eles voltando para sua casa, a gente nota que tudo que eles ouviram, tudo que eles aprenderam, estava sendo jogado por água abaixo ali naquele caminho. Graças a Deus que Jesus aparece ali. Quais foram as causas da decepção desses 2 discípulos? A primeira está no versículo de número 16. Prometo para vocês que eu não vou me demorar muito. A Bíblia diz assim: e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. A primeira causa de grandes decepções na vida de um cristão se chama insensibilidade. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: Deus se esqueceu de mim. Já ouviram ou não ouviram? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: Deus está com o pastor Isaías, com o pastor Amorim, mas comigo ele não passa nem perto da minha casa. Insensibilidade significa falta de sentido, falta de sensibilidade. Pessoas que, por não alcançarem determinado objetivo que traria maior frustração para elas acreditam que Deus a tenha abandonado. Para cada um de nós sentado nessa cadeira aqui, nós temos pelo menos 3 pessoas que disseram isso e resolveram parar. Deus não está comigo. Deus está com o João, Deus está com o Pedro, Deus está com o Paulo, mas Deus não está comigo. A insensibilidade, ela faz nós pensarmos que Deus tem filhos prediletos. A insensibilidade faz nós pensarmos que Deus trata bem o João e trata mal a Maria. Isso chega a ser uma ignorância espiritual. Porque a Bíblia diz em 16 lugares que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todo mundo da mesma maneira. Isso faz parte do caráter de Deus. O fulano ora, o fulano jejuma, o fulano paga o preço, Deus abençoa. Não tem isso com Deus. Não se engane. Eu já disse para vocês aqui uma dezena de vezes, e vou fazer o que Paulo fala em Filipenses 2. Nunca me canso de vos dizer a mesma coisa. Na questão de amor, na questão de atendimento, na questão de cuidado, eu, o pastor José Amorim e a prostituta que está lá na Costa e Silva, recebemos os mesmos benefícios de Deus. Eu não sou melhor do que ela. O que me diferencia de uma prostituta, de um ladrão, é que eu confessei a Jesus como meu Salvador da minha alma.
Mas não se engane que Deus vai me tratar melhor do que trata ela. Depois que eu coloco Jesus na minha vida, as minhas ações que eu pratico é que produzirão na minha vida um resultado excelente. Deus não pode tratar mal o ser humano. Deus não pode abandonar o ser humano porque não é do caráter de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, de número 46, se não me foge a memória: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia essa ainda pode vir a se esquecer dele. Mas eu, o Senhor vosso Deus, jamais poderei esquecer de vós, porque o vosso nome está escrito nas palmas da minha mão. Então a insensibilidade, querido irmão, faz a gente pensar que Deus nos abandonou. Deus não pode abandonar a sua criatura, Deus não pode abandonar a sua criação, Deus não pode abandonar aquilo que Ele ama. Agora, quando nós não conseguimos ter essa sensibilidade para entender que dentro da nossa vida decepções são necessárias, porque elas podem produzir crescimento, a gente resolve chutar o balde, largar tudo para um lado. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu estou decepcionado com Deus. Meu Deus, quase que é uma piada. Eu estou decepcionado com Deus. Se Deus se manifestasse na vida dessa pessoa, Ele ia dizer assim: o menininho do papai está brabinho, está nervoso. O pai vai cuidar de você, cuidado. Você já não viu alguém dizer isso? Eu estou decepcionado com Deus. Como se Deus tivesse essa mente limitada que eu e você temos. Essa mente pequena, mínima que eu e você temos. Deus está vendo 100 anos à frente do dia que nós estamos vivendo. Deus está vendo uma eternidade lá na frente. Falta-nos sensibilidade para entender que Deus está presente em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. O primeiro fator aqui da decepção desses dois discípulos é a insensibilidade. Eles não conseguiam entender que Jesus estava do lado dele. O que vocês estão conversando? Você é forasteiro? Tá, bateu a cabeça? Não está sabendo aí o que está acontecendo aí no meio? Não, conta para mim. Está vendo como é que Jesus faz com as pessoas? Conta para mim ver o que é. Aí Jesus vai e começa a conversar com eles. Talvez nós fazemos parte da geração mais insensível de todos os tempos. Talvez se eu fazer uma pergunta assim: qual foi a última vez que você ouviu claramente a voz de Deus? Eu posso me decepcionar aqui nessa noite. Porque nós temos tanta coisa para fazer, nós estamos tão ocupados, nós estamos tão envolvidos, nós temos tanto ativismo relacionado à nossa vida que faltou tempo para ouvir a voz de Deus. Faltou tempo para abrir a porta do quarto, como a Marinês disse hoje. Vai lá e conversa com ele um pouquinho. Pergunta para ele o que ele quer essa noite. Talvez falta isso em nós, e daí a gente transforma cultos ou igreja em clubes sociais, que é legal de ir, que é gostoso de ouvir hino, que os pastores falam uma palavra agradável. Não, aqui é diferente. Aqui é casa de Deus. Precisamos, no mínimo, quando entrar aqui, sentir a presença dEle. E isso não depende de boa palavra, nem de cantor bom. Isso depende de você. É só você que pode trazer a presença de Deus e fazer Ele se manifestar na sua vida. Primeira causa da decepção desses discípulos, no versículo 16, eles não conseguiram entender que quem estava do lado deles era Jesus de Nazaré. A segunda causa está no versículo de número 21, que eu achei magnífico. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz desta maneira assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E nada. Segunda coisa que causa em nós muitas decepções, e que causaram nesses dois discípulos, são expectativas erradas. A gente bota expectativas em determinada coisa, pastor Johnny, que não tem como dar certo.
Mas a gente acredita que vai dar certo. Quer ver eu como pastor de igreja e o pastor Isaías? Você quer ver coisa interessante, por exemplo, no relacionamento de dois jovens. Depois que eles colocaram no coração que ela é a namorada dele e ele é o namorado dela, só um milagre para tirar. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém chegar em mim, pastor, vem fazer uma oração para ver se eu posso ficar com a fulana de tal. Já falaram com o senhor ou não? Comigo nunca vi. Na mente deles, isso aqui é de Deus. A gente pode estar vendo que o negócio não vai dar certo, mas não. A gente vê coisas, eu participei de um trabalho, que a pessoa me chamou, pastor, eu vou fazer isso, fazer aquele outro, eu estou abrindo tal negócio. Eu falei, não vai dar certo, não entra. Tá aí a Marinês, falei, isso não vai dar certo. Tá louco, o senhor é pessimista. Mas ele me chamou para orar ainda, foi benção, né? Mas depois me achou que disse que eu era pessimista. Não tem coisa que é notório, mas a expectativa nossa é errada. Sabe qual é a expectativa dos dois discípulos aqui? É que Jesus ia ser rei de Roma, governador, ia ser outro Davi, ia ser outro Jefité, ia ser outro Sansão. A última coisa que Jesus tinha feito era vir para tomar um reino. Jesus queria implantar um reino ali, que era um reino espiritual. Uma expectativa que ele vai matar todo mundo, vai destruir os Herodes, vai destruir tudo e nós vamos ser, nossa terra vai ser a terra que vai dominar aqui de novo. A expectativa deles é que Jesus era um grande líder militar. Perderam o entendimento que Jesus era um grande líder espiritual. Jesus não veio para libertar Israel de uma nação, Jesus veio para libertar Israel do pecado, que é a pior amarra que existe na vida do homem. E às vezes a gente cria expectativas, a gente até negocia com Deus, né? Eu estou na igreja, eu estou firme, faz isso aqui para mim, Jesus, abre esse negócio aqui. Me dá aquele namorado, me dá aquela namorada, aquele marido, aquela esposa. Esse negócio aqui vai dar certo. A gente cria expectativas em coisas que não vão funcionar. Só que a maioria das vezes a gente nem pergunta para ele se deve ou não. A gente vai de corpo, alma e espírito. Vai dar certo. Eu vou na Ford lá, vou comprar esse carro aqui de 150 mil. Porque Deus colocou no meu coração, eu estou animado para comprar esse carro. Como é que você vai pagar? Vou dar uma entradinha de milão, vou pagar em 150 vezes de 2 mil. Quanto você ganha? Ganha 2.500 por mês, vai dar certo. Vocês estão dando risada porque vocês não são pastores como nós vemos constantemente gente com expectativa em coisas que frustram, que não dá certo. Gente que não para sentar na mesa, na sala do seu pastor e pedir uma opinião. O que o senhor acha? Devo ou não devo fazer tal coisa? Mas tem que estar preparado para ouvir um não às vezes. Porque às vezes a pessoa já vem para nós com a coisa pronta e diz assim, ora por isso aqui, pastor, porque a gente vê que aquilo ali não vai funcionar. Só que se você falar que não vai funcionar, eles mudam de igreja. Meu pastor é um pessimista, meu pastor é um cara que é do contra. Não adianta nem a gente tentar entrar. Esses dois rapazes acreditavam que Jesus seria rei de Roma, que Jesus dominaria o governo. Quantas vezes a gente coloca expectativas em coisas erradas? Não é mesmo? Quantas vezes a gente faz coisas sem a direção de Deus e aí a gente se frustra terrivelmente? Só para você e eu aqui, vamos dar uma olhadinha nas maiores decepções nossas. Vamos pegar pelo menos 3 aqui e ver o que Deus é culpado delas. A gente não vai encontrar. Porque foi decisões que a gente tomou meio na emoção, meio no afã do momento. Isso aqui é uma coisa que vai funcionar. E no final das contas a gente acaba se decepcionando. Segunda coisa que traz para a vida do ser humano, ou que causa muitas decepções na vida dele, é botar expectativas em coisas erradas. Acreditar que tal coisa, a gente tem um limite. A própria Bíblia diz que um foi chamado para 30, outro foi chamado para 60 e outro para 100. Se pegar um pastor aqui que foi chamado para 1000 e colocar ele numa igreja que tem 100, ela vai ter 1000.
Mas pegar um pastor que foi chamado para 100 e colocar numa igreja que tem 1000, ela vai voltar para 100. Porque ele só foi chamado para 100. Isso nós aprendemos com o pastor aqui, Jorge Vale. Vai aí um adendo. Todos nós, queridos irmãos, temos um limite ou somos limitados para determinadas coisas. E às vezes as expectativas que colocamos em determinadas coisas são expectativas milaborantes, coisas que a gente jamais poderia alcançar no nosso sentido de razão normal. E aí a gente se decepciona. A gente pensar em coisas grandes não é pecado, mas a gente entrar em coisas grandes, a gente precisa ter pelo menos um preparo. Precisa pelo menos entender aquilo ali para a gente poder não se frustrar. Talvez eu estou falando aqui nessa noite, não tenho dúvidas que há pessoas que as decepções na sua vida são constantes. Sai de uma, cai em outra, sai de uma, cai em outra, sai de uma, cai em outra, sai de uma, cai em outra. Mas você nunca parou para pensar por que você está sempre decepcionado. Será que as expectativas que você teve não foram erradas? Será que você não tinha que andar num patamar e você resolveu andar em outro? Será que você não tinha que trilhar um caminho e resolveu trilhar outro caminho? Será que você não pensou, não, isso aqui não tem como dar errado e no final das contas deu errado? Por causa de decisões e atitudes erradas? A expectativa desses 2 discípulos fez com que eles ficassem profundamente decepcionados. Terceira coisa que causa decepções na vida das pessoas está no versículo de número 25. Olha que legal isso aqui. A Bíblia diz esse versículo 25, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu falei, Jesus amado, que coisa interessante. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. A terceira coisa que nos causa muitas decepções é o nosso comodismo espiritual. Deixa eu explicar para vocês, vou definir aqui as 2 palavras, nécios e tardos. A palavra nécio significa sem conhecimento. Ignorante, essa é a palavra nécio. Incompetente. Jesus olhou para aqueles 2 homens e disse, o sem conhecimento, o seu ignorante, o seu incompetente. Dá ruim a gente ouvir isso, né? Ainda bem que ele usou essa palavra bonita, nécio, né? Quando alguém falar você é um nécio, ele está chamando você de ignorante, de incompetente, de sem conhecimento. Esse é o sentido dessa palavra. Jesus andando com ele, dizendo, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, vocês têm que ter um pouco mais de sabedoria. A palavra tardos, agora aqui piorou a situação, porque a palavra tardos significa preguiçosos, vagarosos, lentos. Se Jesus falasse isso para um de nós ia para a igreja do Satanás. Aquela igreja é melhor. Ia ou não ia? Quem é você para falar isso para mim? Jesus mostra que o comodismo espiritual, aqueles camaradas estiveram com ele o tempo todo, ele pregando, ele ensinando, ele dizendo o que devia fazer, e eles não conseguiram absorver o que era ensinado. Conhece alguém assim? Sim ou não? Prega, 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 ensina, 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 e na hora de fazer a gente faz tudo diferente. A gente quer que caia alguma coisa do céu, alguma coisa que venha do nada, vamos dizer assim, para resolver os nossos problemas. Você sabia que crente nenhum precisa de milagre para receber bênção? Não, pastor, claro que o milagre, eu mesmo vivo milagres constantemente, mas não precisa. A Bíblia diz que todas as nossas ações gerarão frutos delas. Por que eu tenho tanto inimigo? Porque você é briguento, contendeiro, fofoqueiro, tem um monte de inimigo. Por que eu tenho tantos amigos? Porque você é amável, carinhoso, pessoa que sabe conversar com a outra. Por que eu vivo bem financeiramente? Porque você pensa antes de gastar. Porque você tem 3 sapatos. Você tem 3 bolsas, por isso que você está abençoado. Mas se você tivesse 300, 28, 50 relógios, você não estaria bem financeiramente. Você estaria quebrado, porque você não estaria administrando. As nossas ações
é que produzem na nossa vida os resultados que queremos. Por isso que não tem livro semelhante à Bíblia, gente. E quando a coisa é de Deus, quando Deus prova uma pessoa, o milagre logo vai ser gerado na vida dela. Preguei num culto aqui da Vitória. Precisava de um milagrão, né, Paula? Precisava, poxa. Aí, em nenhum momento eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu sou teu servo, eu sou fiel, eu sou dizimista. Não. Eu só apresentei para Jesus o meu problema. Eu e a Marinês fomos visitados por duas pessoas que foram visitadas por Deus, que resolveram o nosso problema. E elas não sabiam. Então há situações que o próprio Deus, quando é a parte dele, ele faz. Mas e quando é a nossa que fica complicado? Porque a gente quer que Deus faz sem a gente fazer. E aí a gente se decepciona. Como se Deus fosse obrigado a me abençoar porque eu sou crente, porque eu estou na igreja. Não. O resultado das tuas ações é que vão gerar o sucesso da sua vida. Não se engane. É por isso que se você ler mais a Bíblia, você ouvir mais os profetas de Deus, obedecer mais a palavra, mais abençoado você vai ser. Quantos casamentos que acabaram, sendo que o pastor a vida inteira pregou, ama tua esposa, respeite teu marido, mas para fazer isso. E a gente às vezes cai na infelicidade de dizer assim: que palavra que o meu pastor pregou! E aí, o que mudou na tua vida? Nada. O que adianta? A palavra a gente tem que absorver, guardar e praticar, mesmo que venha na contramão daquilo que nós queremos. Mesmo que venha confrontar a gente. Porque quanto mais confronto eu tiver, melhor eu vou ser para a sociedade onde eu vivo. Com todo o amor de um pastor, eu vejo um número limitado de pessoas na terça-feira e que depois querem ter sucesso na vida. Sucesso no quê? Eu vejo um número que o irmão Jorge, me desculpa, o irmão Mário, que é frustrante no domingo de manhã na escola bíblica dominical, de um povo que quer ser abençoado por Deus. Por que caminho? Por que porta? De que maneira nós queremos a bênção de Deus? Porque este livro aqui tem todas as soluções para os problemas da sua vida. Todas, não é uma solução, tem todas. Jesus aparece para ele e fala: vai ser decepcionado sempre. Porque não conhecem, são ignorantes, têm falta de conhecimento, são incompetentes naquilo que tem no reino, são vagarosos, são lentos, são preguiçosos. É o que Jesus está dizendo para aqueles dois homens: vocês precisam ter um despertamento, porque o tesouro da palavra vai produzir as riquezas necessárias para a nossa vida. Eu sou pastor só há 10 anos, eu estou com 9 anos de pastor, vai fazer 10 ainda no final do ano. Mas eu aprendi que tudo que eu tenho necessidade, eu consigo encontrar aqui nessa fonte. Eu consigo encontrar aqui nesse tesouro. Ah, se eu pudesse sentar com 10 de vocês e falar: conta para mim as suas decepções, eu ia responder: mas não está escrito na Bíblia que você devia ter feito isso? E a outra decepção? Tal, mas não está escrito que você deveria caminhar por esse caminho? E a outra decepção? Mas não está escrito lá que você deveria tomar tal atitude? A gente não para perguntar para Deus: o que eu faço nessa hora? Decisões importantes da vida. Decisões como casamento, decisões como escola, como faculdade, que eu vou tomar uma decisão, decisões como empresa, que eu vou assumir uma, que eu vou negócio. Por que a gente não para tomar a decisão só quando a gente ouvir a voz de Deus dizer: vai? Terceira coisa que causou nesses homens muitas decepções e que vai causar na vida de muitas pessoas é o comodismo espiritual. Está na hora
de nós termos um despertamento na nossa vida. Quantos de vocês crerem que Deus é real? Digam amém. Agora não falem nada, só me ouçam. Quantos de vocês perguntam para Deus se devem fazer ou tomar tal decisão? Poucas as pessoas. Somos poucos que acreditamos que Deus fala. Sabe o que a gente faz? Senhor, eu posso comprar este veículo? Não falou nada. Senhor, eu posso comprar esse veículo? Segundo dia, não falou nada. Senhor, eu posso comprar esse veículo? Não, Deus não vai falar nada, não, eu vou comprar mesmo. Não. Calma. Eu acho que quando ele não fala nada, já está dita a resposta. Não. Porque não falou nada. O terceiro fator de inúmeras decepções na nossa vida é o comodismo espiritual. Você nunca perde vindo à igreja aprender da palavra de Deus. Tem dia que se a palavra não falar com você, um hino vai falar. Um louvor que vai ser tocado ali vai te direcionar pelo caminho que você deve seguir. Porque eu vi um pregador pregar e eu quero seguir essa linha dele, que ele falou assim: a nossa felicidade plena é no céu, mas podemos ser felizes aqui até chegar lá. Sim ou não? Podemos ou não podemos? Terceiro ponto de causa de frustrações ou de decepções é o nosso comodismo espiritual. Agora eu quero trazer aqui como que esses homens conseguiram superar essa grande decepção deles. O texto é valioso, é rico demais. Primeiro, eles se decepcionaram porque foram insensíveis, tiveram expectativas em coisas erradas e porque se acomodaram espiritualmente. Mas o terceiro, agora, como que eles conseguiram superar as decepções é que é algo extraordinário. O texto diz ali no versículo de número 29, a Bíblia Sagrada diz assim: mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Primeira coisa para vencer as decepções e as frustrações da vida é um relacionamento íntimo com Deus. Eu não vou parar de falar isso até Jesus me levar ou eu sair daqui. Eu não consigo entender um relacionamento de domingo à noite. Me perdoem, é por amor. Não dá. Eu não consigo entender um relacionamento de 2 minutos na manhã, quando eu me levanto: Senhor, abençoa meu dia, minha família, meu trabalho. Amém. Quando fazemos? Eu não consigo entender. A gente chamar de Deus aquilo que a gente não se relaciona. A gente dizer que Ele é tudo na nossa vida, se Ele não tem poder de estar nem no nada da nossa vida. Não dá. Hoje eu estive com o Zé Carlos ali, fui abençoado ali na casa dele no meio-dia, e ele falou: pastor, interessante como o senhor gosta das orações, como o senhor é envolvido, mas qual outro meio? Fala para mim, igreja. Fala para mim. Qual outro meio de conseguir o favor de Deus ou a pessoa dele para se relacionar comigo? Qual outro meio? Sexta-feira aqui nós temos oração das 10 até as 2 da manhã. 8 pessoas. Glória a Deus pelas 8, tá bom? Estou com vocês. 5 pessoas já veio. Moro longe e tal. A gente entende, eu tento entender. Mas fala para mim, qual é o teu relacionamento com Deus de verdade? Eu estou pregando aqui para minha esposa e para o meu filho, porque o outro está acho que na outra igreja, ele está ali. Uma coisa que na nossa casa é prioridade, é o relacionamento com Deus. Nossos problemas é resolvido num quartinho que tem lá do lado esquerdo da nossa casa. É lá dentro daquele quarto. Nós estamos falando de coisas que a gente resolve só no joelho, irmão. Eu não sei se vocês estão pensando que isso é coisa do passado, isso funciona.
Isso dá certo. Isso faz você entender que Deus é real, que é vivo, não é uma religião, não é um sistema, não é um clube. Que Ele é um Deus de verdade, que Ele fala com quem quer ouvir Ele, que Ele se manifesta com quem que Ele quer. Se relacionar com Deus é o ápice da vida de qualquer ser humano, irmão. Eu vejo pessoas cuidando tanto da área ministerial, da área, vamos dizer assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e é bom você não fazer isso, não fazer aquilo, mas eu vejo pessoas esquecendo o principal que tem que acontecer na vida de um crente. Eu vejo pessoas pregando e deve pregar, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se prostituir, você não pode mentir, você não pode enganar. E eu vejo um monte de pessoas dizendo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não engano, é ótimo isso, mas eu não vejo pessoas dizendo assim, que o principal desejo de Deus é se revelar para o ser humano. Cadê as experiências com Deus? Conta uma bênção, irmão, eu estou com tanta bênção na minha vida que eu não consigo nem me lembrar de nenhuma. Já viram isso ou não? Ah, pastor, é tanta, é tanta que eu não me lembro de nenhuma hoje. Né? Você não tem mesmo. Não tem experiências. Falta de relacionamento íntimo. Falta de intimidade. Intimidade significa muito dentro. Muito próximo. Intimidade é quebrar o jugo da religiosidade e se relacionar com Ele como pessoa. Saber que Ele se alegra, que Ele fica feliz, que Ele tem sentimento, que Ele não é banqueiro, que Ele não é médico, que Ele não é farmacêutico, que você só vai nele quando precisa de alguma coisa. Intimidade é você chegar nele quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, dizer, para mim não tem um Deus semelhante ao Senhor. O Senhor é a minha suficiência, o Senhor me basta. A intimidade é quando você está lá no mais profundo abismo, vivendo a pior fase da sua vida e diz para Ele assim, só a tua presença é suficiente para mim estar feliz. Só isso. Pergunta para alguém que já passou por isso, como é bom você pegar teu carro e de repente, antes de você chegar no teu destino, começar a chorar porque você sentiu a presença dele dentro do carro. Pergunta para alguém se tem valor isso, se tem uma coisa mais melhor do que isso. Pergunta para alguém que já passou por essa experiência, se tem valor, qual o valor, quanto vale você está indo para uma direção e você ouvir uma voz te dizer, vai para outra, vai em tal lugar. Qual o valor que isso tem na vida do ser humano? Pedro, levanta, pega a tua capa, Pedro, e sai daqui dessa prisão. E a Bíblia diz que Pedro pensou que era um sonho. Deus falando com Pedro. Falta em nós, queridos irmãos, um relacionamento um pouco mais íntimo com Ele. Já pensou se todas as vezes que você chegasse no teu marido, você falasse assim, ó, eu preciso disso. No outro dia eu preciso disso. No outro dia eu preciso disso. Você chegasse no teu pai, na tua mãe, eu preciso disso, e enfadar. Nunca você chegasse a dizer, você é uma pessoa especial para mim. Nunca você demonstrasse um carinho. O Deus que eu estou pregando aqui nessa noite é um Deus que gosta de ser reconhecido. É um Deus que tem prazer em ouvir quando as pessoas falam como Abacuque falou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que a malhada não produza nada no curral, os campos nunca mais dê os seus mantimentos. Todavia, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Se você quer vencer as suas decepções, se relacione intimamente com Deus, que isso vai mudar. Vou terminar, versículo de número 31, para nós terminar, capítulo 24, versículo de número 31. Segunda coisa que supera as decepções. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Maturidade espiritual. Saber que quando a coisa está feia, ela vai melhorar. O tempo é nosso aliado, o tempo é nosso amigo para quem está vivendo muitas decepções. Para quem está vivendo um tempo muito bom, o tempo é inimigo, porque daqui a pouco vem alguma coisa difícil.
Essa é a vida, é o ciclo da vida, coisas boas e coisas ruins. Mas para nós que somos maduros espiritualmente, nada disso pode nos abalar. É o Salmo 121 ou é o 125 que diz assim, para nós olhar para os montes de onde vem o nosso socorro, não é verdade? Maturidade espiritual, gente. Entender que a nossa vida não está pautada em coisas, em sentimentos. A gente perde e a gente ganha. A gente conquista e a gente acaba perdendo as conquistas, mas que a nossa vida está pautada numa promessa de uma vida celestial, uma promessa de eternidade que vai ser o fim de todas as dificuldades. A maioria de nós aqui já passou dos 40, querido irmão. Nós estamos vivendo o segundo tempo da nossa vida. Daqui um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Cristo vai se manifestar e os que são deles irão para a eternidade e nunca mais viverão nenhum tipo de decepções. Rapaz, eu quebrei. E o que tem? Vida que segue, não é assim que agora é a moda aí da juventude? Vida que segue. Vou me levantar lá na frente. E se não levantar também, vida que segue. Rapaz, eu fui decepcionado em tal hora. Vida que segue. Porque o que Deus preparou para nós, a Bíblia diz que o olho não viu, a mente do homem não imagina, e o coração dele não pode sentir. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Lucas capítulo 16, o rapaz viveu a vida inteira na miséria pedindo esmola. Mas chegou um dia que ele viu os anjos levando ele para o seio de Abraão. E o outro viveu a vida inteira no prazer, no gozo, na alegria. Mas chegou o dia que ele viu os anjos do mal levando ele para o inferno. Não, aqui é muito rápido. Se as decepções vierem, encare ela. Diga para ela, você é apenas uma. Eu já tive tantas pior do que você. E eu vou te vencer também como venci as outras. Porque eu tenho certeza absoluta que Ele está comigo. Você já experimentou no momento mais difícil da sua vida olhar para Jesus e dizer para Ele, toma essa causa aí, porque eu não quero nem mexer com isso. Vou dormir e acabou. Você já viu uma pessoa sem Deus quando ela perde alguma coisa grande? Quando ela perde alguém que ela ama, quando ela perde... Você já viu como é que acontece? Uma pessoa sem Deus? Ela se frustra, ela entra em depressão, ela perde o sentido da vida. Mas e uma pessoa que tem Deus, você já viu? Ela entende, irmão, que essas coisas acontecem naturalmente para todas as pessoas. Tem empresário que é crente, que ele perde uma empresa da noite para o dia e no outro dia tem que alguém colocar um relógio e despertar ainda, que senão ele perde a hora. Que ele dorme a noite inteira. A gente precisa entender isso, ter maturidade, irmão, que a nossa vida não está resumida nisto aqui. Acorda. Não está resumida nisto aqui. Termino agora no versículo de número 35, queria que você se colocasse em pé. Coisas que nos decepcionam e coisas que fazem a gente superar as decepções. O último versículo do texto diz assim: então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Terceira coisa que faz você superar as suas decepções é a convicção que o dia de amanhã será melhor. Porque você está com Ele. Que do mesmo jeito que você ganhou, perdeu, você pode ganhar de novo. Que a nossa vida, querida, é guardada e é direcionada por Deus. Os nossos sentimentos que sentimos dentro de nós é direcionado pelo Espírito Santo. Não tem nada que pode fazer a gente parar, porque nós temos, queridos irmãos, convicção de que Deus é conosco. A palavra convicção significa certeza baseada em provas ou em motivos íntimos. Essa é a palavra
convicção. Eu, por exemplo, minha convicção está pautada em motivos íntimos. Eu sou amigo dele. Eu acredito nele. Eu me lembro que nas horas mais difíceis da nossa vida, eu ouvi uma frase que me mexia muito, que a Marinês sempre dizia assim: isso vai passar. Isso vai ter um ponto final. Vamos desanimar. Porque tem coisas que é difícil. Hoje eu falei com os filhos do Zé Carlos e falo com essa geração mais nova: vocês nunca passaram e nunca vão passar, fala amém, em nome de Jesus, por algumas coisas que nós passamos que parece anormal. Você falar assim: eu não tenho leite para dar para os meus filhos. Para essa geração, eles pensam que a gente tá doido. E eu não tenho arroz para colocar dentro de uma panela. Essa geração deve falar: eu acho que o meu pai bebeu alguma coisa estragada, porque a gente vai comer pizza, a gente fala: esse sabor aqui eu não quero nem saber, desse negócio, coisa horrível. Vai comer um cachorro quente, se não for a salsicha sadia, não quer comer. A gente comia até salsicha de papel, acho que tinha, né? Então a gente tem convicção, queridos irmãos, que tudo que passamos, que tudo que acontece tem um propósito dele estabelecido. Que ainda que o diabo assopre nos nossos ouvidos dizendo: olha aí, ó, você não é servo dele, você não é filho dele, olha aí o que ele está fazendo. Essa hora é a hora de você levantar sua mão para o céu e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará em meu favor. Eu sei. É essa hora que a gente tem que ter convicção absoluta da nossa fé, queridos irmãos, e não voltar para trás, não regredir. Estou profundamente decepcionado, mas eu tenho uma palavra para dizer. Não sei se é para uma, para duas ou para três. Eu venho para te dizer: Deus está com você. E essas decepções vão passar. Esse mal vai abandonar a tua vida. E eu queria orar por você aqui nessa noite. Queria apresentar você para Deus, que talvez passou por uma frustração grande, por uma decepção grande, por um momento que você achou que talvez não aconteceria na sua vida, mas aconteceu. Eu queria que, se você quiser sair do seu lugar, eu queria orar por você.